Salve Maria, pessoal. Sou o Segundo Católico. Estamos começando mais um Ecclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves. Estaremos juntos nessa jornada em busca dos tesouros da fé católica, né? E hoje, continuamos aqui na nossa tour do Ecclesiancast por Fortaleza, né? Nesse estúdio aqui maravilhoso, em parceria com a turma do Atos Podcast, que nos cedeu esse espaço aqui lindo para a gente poder gravar. E tá aqui ainda produzindo conteúdos aqui na cidade de Fortaleza, que nos acolhe já há alguns dias. Tem muita coisa boa aí chegando, graças a Deus. E falando em coisa boa, né? Chegando aqui conosco, graças à divina providência, nos permitiu estar aqui hoje com o nosso querido Padre Rony. Padre, seja bem-vindo, sua bênção. Bem-vindo. Deus te abençoe e obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, né, com vocês. Como eu falei no início, assim que cheguei aqui, fiquei triste porque cadê a boininha do segundo, né? O segundo. O segundo falou assim: o segundo é a primeira vez que está em Fortaleza e ficou assim. Foi emocionado, foi Padre. Mas muito obrigado mesmo de coração pelo convite, é uma alegria. E saber que vocês também fazem esse trabalho de evangelização, tá bom? Cara, pessoal, ele tá sério hoje, tá vendo? Quem? O senhor tá sério. Não, se eu não tiver sério, Calma, o cara engrossa até a voz. Ele falou assim, A voz do Batman, a voz do Batman. Eu assisti nos episódios, porque você tem que assistir antes. Aí o cara é assim, ó, com a boninha assim. Padre, fale aí sobre exorcismo. O padre vai... meu amigo. Então, vou ser sério. Hoje é Ecclesia Podcast Stand-up. Coisa boa. Gente, então, graças à Divina Providência, estamos aqui e também os nossos apoiadores. Então, deixa eu registrar aqui a nossa parceira, desde o início do podcast, as lojas Toda Tua Maria, né? Você que já é consagrado a Nossa Senhora, né, pelo médico São Luís Grão de Montfort, ou quer renovar a sua consagração, adquira sua cadeia de consagração. Eu estou aqui com a minha, com as lojas Toda Tua Maria. Lá você encontra todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à Nossa Senhora, né? Você pode customizar a sua cadeia, isso aqui é legal. Tá aqui, padre. A minha tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é Nossa Senhora de Fátima, eu tenho mais devoção. Tá aqui também São José, mas a pessoa pode escolher. Eu quero São Miguel Arcanjo, São Bento, Nossa Senhora de Guadalupe, de Lourdes, enfim. Você pode customizar. Vai estar aí o QR Code na tela, você aponta a câmera do seu celular, vai lá para o Instagram, link da bio, WhatsApp da Toda Tua. Chegou lá, você pede, quero meus 10% de desconto da Toda Tua Maria, que o Ecclesiancast me bancou e tá lá, tá garantido teu desconto, beleza? Então lá você adquire qualquer produto da loja Toda Tua Maria com 10% de desconto dado pelo Ecclesiancast para você poder viver bem a sua devoção à Nossa Senhora. Mais um recadinho importante também, vocês estão vendo que a gente tá aqui, como disse, viajamos para Fortaleza, né? Tivemos o custo de deslocamento para cá. Quando a gente grava também em João Pessoa, tem o aluguel do estúdio, tem todo o custo para que chegue um produto de qualidade para você. Então, se você quiser e puder nos ajudar, faça a sua doação com aquilo que seu coração sentir e ficar à vontade, beleza? Não colocamos valor em hipótese alguma, mas você pode, se quiser ajudar nosso apostolado, fazer a sua doação. Recado importante, a gente começar aqui o assunto bate-papo com o Padre Rony, que promete, para você já se inscrever no canal. Tem gente que assiste o vídeo, curte e tal, e não é inscrito. Então, nos ajude, se inscreva no canal. Estamos perseguindo a plaquinha dos 100 mil, se Deus quiser, em breve, né, segundo? Estamos aí com 72, quando for, se Deus quiser, com mais, 72 mil inscritos. Curta o vídeo e esteja aqui conosco em todos os nossos conteúdos. Tudo bem. Muito bem, vamos começar, né? Manda com a voz boa. grossa ou com a voz normal? Padre Rony, eu queria que o senhor começasse contando um pouco da sua história, para quem não conhece a história do Padre Rony. Muito bem, eu sou padre, faço 10 anos de padre agora, esse ano de 2025, fui ordenado em dezembro de 2015. Estudei 10 anos para ser padre. Gente, padre estuda muito para ser padre, não sabe? E por isso que a gente tem uma grande responsabilidade também de, durante o sacerdócio, ser referência não só de saber, né, de sabedoria sobre a palavra de Deus, sobre as questões de fé, mas também de inspiração para os irmãos. Então, sou padre, tenho 36 anos de idade, sou padre há quase 10 anos. Depois que eu fiz 9 anos de padre, eu não digo mais que tenho 9 anos de padre, tenho quase 10 anos de padre. Depois de 10 anos de padre, tenho mais de 10 anos de padre. Mas eu criei muita expectativa por isso. Hoje mesmo eu vinha com a minha irmã que está aqui, no carro falando, meu Deus do céu, passei o ano todo falando que esse ano eu vou fazer 10 anos de padre. Para mim é uma alegria poder também falar aqui para vocês, né? E durante esses 10 anos passei por muita coisa, né? Tive câncer, graças a Deus ele me deixou aqui, mas se ele tivesse me levado, fosse para perto dele, tá bom demais também, né? Porque todos nós queremos ir para o céu, tá bom demais também. Sou natural aqui do Ceará mesmo, da cidade do interior chamada Iguatu, vizinha Paraíba, né? Vocês são paraibanos.
Mas vim morar em Fortaleza e aqui entrei no seminário para estudar, né? Fui convidado a fazer os encontros vocacionais da Arquidiocese de Fortaleza e então entrei no seminário, estudei, fui ordenado padre e hoje Sempre quis ser padre desde pequeno, padre? Ou teve algum momento que eu sempre fui despertou da a vocação? igreja. Sempre fui da igreja. Sempre fui uma criança da igreja, porque meus pais, minha mãe, meus avós são da igreja. Então sempre me levaram. Agora, querer ser padre foi uma questão que veio depois, né? Eu acho que justamente a minha história vocacional não tem nada de surpreendente e tem ao mesmo tempo. Porque todo mundo diz assim, eu acho lindo quando o padre diz, hoje eu sou padre, mas eu já fui maconheiro, já fui cachaceiro, eu já, não sei, hoje eu sou padre, mas eu já fui evangélico, eu não sei, eu acho muito bonito isso, é um testemunho para dizer que para Deus nada é impossível. Mas eu fui padre porque eu recebi uma educação católica, uma boa educação católica. E realmente aquilo que a primeira vocação é a vocação do matrimônio, a vocação da família, que se dissolveu ao longo né, com esse secularismo. Isso na minha vida foi muito presente. E foi essa educação católica que eu recebi, essa vocação ao matrimônio que meus pais tiveram, que fez nascer dessa família o meu sacerdócio. Então não tem nada de extraordinário. O extraordinário está justamente no simples. Né? O simples de você seguir o chamado do Senhor, né? Seguir os passos do Senhor e principalmente por onde o Senhor te guia, não ter medo de ir. Então minha família foi assim, sempre foi da igreja, sempre me chamou e sempre, quando eu não queria ir, minha mãe me dava umas palmadas e eu ia mesmo assim. Eu fui educado na fé com cacetequese. Ou aprendia ou morria. Então eu aprendi a rezar primeiro, né? Que é o mais importante. E estou aqui, graças a Deus. Né? Graças a essa história. Graças a Deus. 10 anos agora de sacerdócio. E como é que começou esse apostolado agora nas redes sociais? Porque na verdade, eu já estou saindo, né? Eu não sei saindo. como vocês me acharam. Mas como é que foi que começou esse apostolado nas redes sociais que viralizou tão rápido? Como a maioria de nós, influencers da atualidade, durante a pandemia, o nosso real era justamente o virtual, né? Então, o nosso mundo real era um pouco... A gente estava todo mundo em casa e tudo que a gente fazia era um pouco virtual. Então, foi ali. E é interessante porque eu comecei a responder caixinhas de pergunta, como a maioria começou, mas eram caixinhas de perguntas catequéticas, mas do meu jeito, para os meus paroquianos. Porque durante a pandemia eu mantive contato, eu tinha um WhatsApp, eu tinha um grupo, eu tinha linha de transmissão com todos os meus paroquianos, era uma cidade pequena, em Chorozinho, e interagia com eles nas redes sociais, para eles, naquele momento, né, não se sentirem sozinhos. No caso, a resposta começou mais para os seus paroquianos, não tem nada a ver só que aí eles manda para alguém, manda para alguém, manda para alguém, manda para alguém, manda para alguém. Quando eu pensei que não, eu dormi com 5 mil seguidores, acordei com 50. O que é que está acontecendo? E aí foi aquilo que eu falei nos bastidores, que não pode mais falar hoje, infelizmente, devido ao politicamente correto, né? Então, ser politicamente correto, quando eu te pegar, você vai ver. O senhor lembra qual foi o vídeo que viralizou, que deu essa explosão? Cara, foram vários. Porque era o seguinte, eu fazia 100 vídeos por dia. Nesse tempo, o Instagram, ele deixava a gente gravar 100 stories por dia, de 15 segundos. Eu gravava 100 stories por dia. Cara, eu tava na pandemia e aí a minha maneira de evangelizar, claro que eu mostrava a minha rotina, mas desses 100, vamos dizer que 90 era sobre a minha fé, sobre a minha paróquia, sobre mim. E não tem como não viralizar, só não viraliza quem desiste. Mas eu não queria isso. Eu não queria. A intenção não foi essa. A intenção foi interagir com meus paroquianos e aí virou uma grande paróquia virtual, né? Mas nessa época aí começou a se expandir as redes sociais do senhor e agora a gente vai entrar nessa questão que o senhor comentou no início, que foi a questão do câncer. Em que ano foi que surgiu? Foi nesse período da pandemia? Foi um pouco antes? Justamente no mesmo ano da pandemia. Eu sempre faço os exames de rotina todo ano, sempre fiz. Como padre, você tem que ter responsabilidade, você cuidar da sua vida, da sua saúde, é um ato de caridade consigo e com
quem você serve, a igreja e os fiéis. Só que nesse ano da pandemia, 2020 todo, não fiz nenhum exame de nada, porque, né, tava só hospitais lotados, então não era prioridade. Quando foi em janeiro de 2021, que eu me senti cansado e com febre, tô com Covid, que era aquela segunda onda que matou mais gente que a primeira. Tô com Covid, então procurei o hospital e quando fiz os exames, fiquei até na ala do Covid lá, quando fiz os exames, descobri que eu estava com uns tumores no tórax, né? Uns linfonodos. E quando a gente fez a biópsia, depois descobriu que era câncer de linfoma, né? E estava na região do tórax, uns tumores muito grandes. Jesus. E é isso. Aí depois descobri, fiz o tratamento direitinho. Durante esse período eu tive um problema de coração, então precisei fazer uma cirurgia de coração. Então foi um tratamento longo, dolorido, mas nem por isso eu sempre fui de levar muita alegria para as redes sociais, mesmo durante o período do câncer, mesmo sem nenhum um cabelo na cabeça. Se alguém encontrar de uma foto, acho que pode colocar aí, né? Mas continuei. E quando o que me alegra, quando eu terminei, recebi alta, uma pessoa me encontrou numa missa e falou: padre, olha, eu passei pelo câncer, eu pensei que ia morrer também. Fui curado porque quando eu assisti o senhor, que o senhor passou pelo câncer sorrindo. Por que o padre passa sorrindo? Por que eu vou passar chorando? Mas é uma questão de fé, cara. Sabe por quê? Porque eu, como padre, preguei a vida eterna. Sempre prego a vida eterna. E aí, quando chega a minha vez de ir para a eternidade, eu fico com medo, chorando, angustiado. Ó, vocês estão aqui. E aí? Na hora da aprovação, como é que vocês vão reagir? Se nós estamos aqui dando força para as pessoas, eu não tenho força para mim, tem que ter. Tem esse negócio de dizer assim, eu ajudo as outras pessoas, né? Inspiro outras pessoas, eu ajudo a fortalecer a fé de outros, mas eu mesmo sou fraco. Não existe isso, não. Soldado fraco não vence batalha. Soldado fraco não vence batalha. Então, até nessas horas a força nem vem da gente mesmo, né, padre? Chamei a responsabilidade para mim, falei, não, então agora eu preciso dar testemunho de tudo que eu preguei a minha vida todinha, né? Dar testemunho. E aí, realmente, eu nunca pedi a Deus para ser curado do câncer. Nunca pedi. Eu até escrevi um livro, devia ter trazido para mostrar, falando sobre essa minha trajetória. Nunca pedi a Deus para ser curado do câncer. Deixa o nome do livro aí para quem quiser procurar depois. Não tem mais para vender, não. Vendeu tudo que Quem tinha. comprou, né, padre? Comprou. E eu falo lá no livro também, né? Que eu nunca pedi a Deus para ser curado do câncer, deixei ser feita a vontade de Deus, porque eu percebi que eu tinha outras curas para receber, curas espirituais, curas humanas. Ontem eu falava com uma pessoa justamente sobre isso, né? Alguém da Paraíba, quem foi que me encontrou da Paraíba? Que disse que eu era simpático? Eu nunca fui simpático, ela disse... Quem? Mariano? Mariano da página Católico Orante. Católico Orante. O que é isso? É uma página do Instagram católica. Um abraço aí para Católico Orante. Você que segue o pessoal aqui, siga eles também. É verdade. É muito tu é o segundo católico porque ele é o primeiro, não? É teu sobrenome, meu nome é sobrenome. Eu pensei que era... Não, desculpa. Não tô fazendo... O bullying começou no Instituto Resd e vai continuar aqui agora. Não, mas é porque eu pensei que era, tipo... Ele era o primeiro, tu era o segundo. Olha o processo. Não, mas eu não tenho medo, não. Esse negócio de internet, o que eu mais recebi na minha vida foi processo. E aprendi a devolver todos. O nome do meu pai é Leomar, o meu é Leomar II e do meu irmão é Leomar III. Interessante. É coisa do nordestino, né? Pois é, aí esse abençoado me encontrou, e aí eu falei com ele e tal, e aí depois ele até falou aqui com a Bia, eu encontrei o Padre Rony e tal, ele foi tão simpático, aí depois eu fui dar meu testemunho, né, que eu... E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é justamente com isso, esse reconhecimento nas redes sociais me trouxe um grande defeito. Eu fiquei soberbo, sabe? Quando a gente começa a ser conhecido, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque senão a gente salva todo mundo, mas se perde. É verdade. E eu não tinha paciência de tirar foto com todo mundo. Dom Henrique dizia isso, né? Dizia isso pra mim. Meu filho, nós não somos donos da nossa imagem. Nós somos homens de Deus. E a nossa imagem é dele. Se as pessoas querem tirar foto com a gente, não negam a foto a ninguém. Né? Ele dizia isso pra nós. Então... Mas mesmo assim, eu sempre dava muita atenção aos meus paroquianos, ainda eu dou, né? Chego na missa sempre antes, falo com todo mundo, abraço todo mundo. Porém, fora da minha paróquia, eu não tinha muita paciência, porque eu acho que as pessoas são tão mal educadas para pedir foto da gente. Ficou boa, não ficou boa. Tira assim. E chega
via, geralmente eu brincando nas redes sociais e nem sempre a gente tá bom pra brincadeira. Aí chega brincando e tal, bora, meu filho, tirar foto que eu tenho uma missa pra celebrar. Então, eu realmente fico um pouco soberbo. E me achei melhor do que os meus irmãos sacerdotes e tal. Depois, com câncer, eu percebi, será que Deus me derrubou do cavalo para eu perceber que as verdadeiras curas que eu preciso buscar são curas espirituais, humanas e tá, e tá, e tá. Porque é aquilo que nós lemos na palavra de Deus, né? Voltai para o Senhor. Voltar para o Senhor não é só se virar para o Senhor, é ir até o Senhor com todo o coração, com toda a sinceridade. Não adianta bem dizer com palavras e por dentro não é ser sepulcro caiado. Então, a maior cura que eu recebi durante o câncer é me perguntar: o que foi que você aprendeu durante esse período? Meu amigo, eu fui curado de mim mesmo. Eu fui curado de coisas que eu ainda precisava ser curado. Por isso que eu não pedi a Deus para ser curado do câncer. Pelo contrário, eu vi aquele momento como um degrau de eu crescer na vida espiritual, de eu dar testemunho de todas as minhas pregações e tal. E se eu fosse para o céu, eu me preparei para morrer. No dia que eu saí de casa, para minha última consulta depois de quimioterapia, radioterapia, que a gente faz todos os exames para mostrar ao médico novamente, minha mãe estava lá em casa. E chorando e tal, meu filho, vai dar tudo certo. Foi o dia mais em paz da minha vida, que eu saí com meu coração tranquilo, porque eu tinha sofrido tanto durante o câncer, que eu pensei realmente que ele tinha evoluído. Passei muitas dores, eu fiquei prostrado, assim, 4 meses, que minha mãe teve que morar comigo para me dar comida na boca, me levantar da cama para me levar ao banheiro, essas coisas. E eu pensei que tinha evoluído, eu ainda sentia muita dor, mas era do processo de quimioterapia. Quando eu fiz os exames, não tinha mais nada. E eu falei pro doutor, e agora? Primeira coisa, eu aproveitei que estava doente, falei muita besteira. Agora tem que encarar a realidade. A segunda coisa, eu não me preparei para ficar vivo. Eu me preparei para ir pro céu. Vou ter que voltar para a batalha de novo. Ele vai ter que voltar para a batalha de novo. Então estava certo que eu ia morrer. Quando você diz assim, fulano tá com câncer, 50% de chance de morrer. Mas eu estava certo. Por todas as dores que eu estava sentindo, por tudo que eu estava sentindo, estava certo. E por incrível que pareça, eu estava em paz. Eu estava em paz. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu não vou louvar a Deus por o câncer, que a gente não louva a Deus por doença. Mas Deus sabe o que é melhor para nós, até no pior momento da nossa vida. Ele está trabalhando, né? Então, isso para mim... E hoje eu preciso dar testemunho de tudo isso para as pessoas que chegam doentes, que chegam com depressão, que chegam até mim com muitas dores, de dizer, olha, esse pode ser o melhor momento da sua vida. Deus está te purificando, você vai sair daí, você vai ressuscitar para uma vida nova, né? Então, tenha fé. E hoje eu falo com propriedade, né? Isso é muito bom também. Falei demais. E agora? Bora, quem quer falar com vocês? Não, o senhor falou do testemunho, a gente tava falando aqui exatamente do seu, mas de outras pessoas, assim, que dão testemunho ao senhor devido ao apostolado do senhor na internet e essa sua luta também contra o câncer. O senhor já recebeu, assim, muitos testemunhos de pessoas que encontraram o senhor, seu apostolado na internet me ajudou muito no meu processo de... Cara, principalmente durante o período que eu estava fazendo o tratamento, que eu me mostrava na internet desfigurado por causa da doença. Uhum. Mas continuava com a mesma alegria, com as mesmas piadas, com a mesma de sempre. E todo mundo assistia, mas principalmente quem estava em casa enfermo. E eu vou dizer, não só enfermidades físicas, mas depressão, que também é enfermidade física, né? As psicólogas que estão aqui podem dizer as duas. A enfermidade não deixa de ser física. E muita gente... Assim, eu acho que, para mim... Os maiores testemunhos foram de pessoas que chegaram dizendo assim, padre, o Senhor me ajudou no meu processo de cura da depressão. Por quê? Eu olhava para o Senhor, estava muito pior do que eu, e o Senhor estava lá rindo, com muita fé, com muito brilho nos olhos e tal. E eu ria com o Senhor, assistia seus vídeos e tal, e o Senhor me curou da depressão. Então, quando as pessoas... Claro que a gente ajuda, né? Sem procurar um bom profissional, ninguém vai ser curado de depressão. Isso é uma responsabilidade a gente falar isso. Mas a fé é a principal, eu vou dizer, é um tratamento fundamental para quem busca, principalmente se a gente precisa encontrar paz interior, né? E para mim foram os testemunhos mais impactantes, porque são pessoas que perderam o sentido da vida. Perderam a fé,
que estão profundamente angustiadas e pessoas que tinham doenças, enfermidades como o câncer, como outras, que por causa da enfermidade, achando que ia morrer, estava vivendo um momento, uma noite escura imensa. Então, para mim, o melhor momento foi esse, né? Assim, eu dizia sempre assim, ó, já posso morrer em paz porque alguém encontrou paz pelo meu trabalho, que eu nem tratava como um trabalho ou como um apostolado, eu só me divertia na internet. E hoje, e muitas pessoas me perguntavam assim, não entendia, qual é o seu real motivo na internet? Por que é que você está na internet fazendo isso? Qual é o seu objetivo? E eu sempre respondia assim, ser besta. Se você me perguntar, Padre, qual é o seu objetivo hoje nas redes sociais? É evangelizar, é catequizar, é fazer humor, é me divertir. Minhas redes sociais é justamente um lugar que eu posso me divertir com quem está do outro lado também levar alegria. Tem vocês que fazem um trabalho de evangelização, tem tantos outros que fazem. Eu sou muito mais um consumidor do que um criador de conteúdo. Então, estou lá realmente nas redes sociais sendo besta, mas sendo besta, claro que num bom sentido e de uma maneira muito saudável, com toda a liberdade que eu sempre tive na minha vida. Sabe, eu não tenho rabo preso com nada, graças a Deus. Né? Um ditado que a gente tem um rabo preso com nada, então não precisa ficar, eu vou falar... Só com o eu tenho politicamente vergonha disso, correto que o senhor disse. Hã? O politicamente correto o senhor disse que tem. Não, cara, é porque é o seguinte, a gente tem uma figura pública, a gente tem uma rabo preso, né? responsabilidade. Aí é prudência, né, responsabilidade, padre? Tem uma prudência. responsabilidade. É prudência. E prudência deve ser uma das nossas maiores virtudes. É verdade. Prudência, né? E honestidade. Ô, padre, o senhor falou agora há pouco que, né, na internet o senhor se divertia, né? Ainda hoje assim. E eu lhe pergunto, quando o senhor começou, digamos, a ter mais visibilidade na internet, né? Enfrentou crítica de alguém, pessoal da paróquia mesmo, de gente que achava que padre pode estar falando isso na internet, como é que pode, não pode, ou sempre teve uma aceitação boa da parte de todo mundo? Rapaz, eu nunca enfrentei críticas assim. Algumas vezes, alguns colegas padres que gostam de mim falavam para mim, padre, não vai por esse caminho aí. Algumas situações, não vai por esse caminho aí para não dar errado. E é justamente o que eu critico hoje em outros que fazem conteúdo. Se alguém te der um conselho, não é obrigado você seguir o que a pessoa disse, mas pelo menos reflita. E eu sempre fui muito de refletir todos os conselhos que me deram. Nunca foi de dizer assim, você tá com inveja. Nunca fui. Sabe por quê? A gente tem que calçar a sandália da humildade. Tem que calçar a sandália da humildade. Nós seremos reconhecidos, não é pelo conteúdo que a gente faz, não é pela imagem que a gente expõe, mas é pelo quem a gente é realmente. Né? Até porque quando nós estiver diante do Senhor, não tem... É eu e ele. Não vai ter filtro, né, padre? Não vai ter, não tem nada. Então, realmente tem invejosos. E eu não enfrentei críticas, eu enfrentei inveja. Como vocês também devem enfrentar. A gente não enfrenta críticas no trabalho na internet, porque quem fala mal queria estar no nosso lugar. E eu falo isso sem humildade nenhuma, que é a mais pura verdade. Se você está me assistindo agora, você fala mal, você queria estar aqui, eu tenho certeza. Queria, não queria. Padre, o senhor já passou por alguma crise vocacional nesses 10 anos e achar, meu Deus, eu acho que eu tomei a decisão errada? O senhor já chegou a pensar sobre isso já? Graças de que não a Deus, era não. A sua vocação? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Passei por muita coisa, mas graças a Deus, isso não seria desvirtuoso se passar, até porque os santos passaram por isso, né? Muitos santos passaram por noites escuras da fé, nas decisões, mas eu sempre fui muito convicto do que eu queria na minha vida. É tanto que hoje a gente precisa ajudar os jovens a tomar decisões, viu? Porque eu entrei no seminário com 16 anos de idade. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Eu sabia o que era ser padre. Eu sabia que para ser padre eu precisava renunciar a algumas coisas. E renúncia, eu sempre gosto de dizer essa frase, renúncia não é sacrifício. Renúncia é libertação. E eu precisava renunciar a algumas coisas, e eu sabia, mas eu sempre soube o que era que eu queria da minha vida. Então, quando você tem certeza do que você quer, você não tem dúvidas depois. Você tem momentos de fraqueza. Você se acha em alguns momentos deveria ser um padre melhor.
sabe? Como padre. Eu poderia ser melhor. Naquele momento da minha vida, do meu sacerdócio, eu poderia me doar mais e tal. Só que em vez de você ficar se lamentando pelo que passou, a gente vai aprendendo com os erros também. Então, eu tive momentos assim que eu achei que eu poderia ter sido melhor. Só que assim, como é que você acha que você pode ser melhor se você não sabe como ser melhor, a não ser que você erre? Então, aprender com os erros, né? Falando dos jovens, eu quero aproveitar para falar justamente isso. Nós temos uma grande responsabilidade com os jovens, porque nenhum de nós aqui somos mais. Deixa eu ver. Eu sou. Tá Felipe ali nos bastidores, ele é meu filho, padre. Porque eles não sabem o que querem da vida. Se você perguntar hoje para um jovem que está terminando o ensino médio, o que é que você quer fazer pro resto da sua vida? Eles não imaginam Já mais precisa isso. escolher a profissão para fazer a faculdade, mas muitos não têm nem noção, né, padre? Não sabe o que quer. E profissão é só o quê? É só uma consequência da tomada de decisão. Eu sempre falo para o jovem, você precisa ter sempre uma decisão firme e enfrentar as responsabilidades que toda decisão traz. O problema é que a gente vive num mundo tão solúvel que as pessoas não querem mais assumir as consequências, vamos dizer assim, das decisões que tomam. Que não deve ser consequência, é responsabilidade. Toda decisão a gente tem que assumir a responsabilidade. Por exemplo, vocês não decidiram me chamar para cá? Então... Agora aguenta, né, padre? Agora aguente. Eu não resolvi vir para cá? Então, vai que... vão interpretar errado depois a fala do senhor. Mas é uma responsabilidade que eu preciso assumir diante da decisão que eu tive de vir, de falar e de me expor. Isso é uma coisa mínima. Mas na vida dos jovens isso é muito forte. Porque eles têm medo. Eles têm muito medo do amanhã, do que vem depois. A pandemia deixou todo mundo com medo do futuro. Menos quem já sabia o que queria da vida. Sabe que tudo nessa vida passa. Então a gente tem uma grande responsabilidade de colocar esse, não é nem jovens, os adolescentes, dizer assim, ei, é muita gente com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico. Não é outra coisa, é medo. Os jovens estão com medo. Mas o maior medo é de assumir as responsabilidades de suas decisões. Em que momento foi que nós criamos uma geração frágil dessa? Nós sabemos disso, em que momento. Só que nós precisamos plantar sementes para ser colhido depois de uma geração de pessoas mais fortalecidas. Né? De pessoas mais fortalecidas. Eu acho muito bonito quando... Por exemplo, na minha paróquia mesmo tem os jovens de lá. Quando eu cheguei, eu queria fazer grupo de jovens e tal, essas coisas, mas com tanta coisa para fazer, não dei tanta prioridade a isso. Mas, diante do exercício do meu ministério, graças a Deus, muitos jovens foram chamados e eles mesmos procuraram e tal, se fortalecerem na fé. Porque eles escutam todo, vocês param de chorar. Vocês começam a entender que a vida é cheia de responsabilidades. Para de ter medo, sabe? É muito fragilizada essa geração. Mas, em vez de a gente estar criticando, a gente precisa dizer para eles que vale a pena arriscar às vezes, vale a pena muito você chorar às vezes, vai doer muitas vezes, muita decisão que pode ser errada, mas a vida é isso mesmo. A vida, as vitórias da nossa vida, ela é feita de batalhas vencidas e não de como é que se diz? Do peixe dado, né? A gente tem que ensinar a pescar. Vamos lá, próxima pergunta. Vamos segundo. Agora Primeira pergunta é a segunda. Vou fazer bullying o podcast todinho. Pode fazer com o segundo. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diga o senhor primeiro. falou aí de... Primeiro católico, segundo católico. Terceiro, diga. Deus é o primeiro, irmão é o segundo, eu sou o terceiro. O senhor falou aí, né, que entrou muito jovem, né, no seminário, que pensou várias vezes que podia ser um padre melhor e tal. Fez esse gancho agora, essa fala pro jovem não ter medo. Se o senhor pudesse voltar e falar com o Rune ainda entrando no seminário, o que é que o senhor acha que diria para o senhor mesmo? Eu sempre fui um jovem muito sonhador. Eu sou muito empolgado em tudo que eu faço. Não sei fazer as coisas de qualquer jeito. Então, eu entrei no seminário para ser padre. Eu voltaria lá atrás e diria para ele assim, chore menos. Porque realmente como é que eu posso dizer? As angústias que a gente passa não é por causa da dificuldade de ser padre, de qualquer outra coisa que a gente queira ser na vida.
é porque às vezes a gente não se sente capaz. A gente acha que é o super-homem, né? Quando a gente... Nossa, eu poderia ser um seminarista melhor, um padre melhor. E a gente senta, chora, porque a gente se decepciona com a gente mesmo. E eu voltaria lá e dizia assim, chore menos, porque Deus sempre estará conosco, né? Hoje eu não choro mais, graças a Deus. Pelo contrário, tem que louvar a Deus por tudo, né? Louvar a Deus por tudo. Eu lembro que quando eu cheguei na minha paróquia, cheguei numa comunidade, na minha primeira paróquia, que a igreja tinha caído. E o povo chorando, meu Deus, a igreja... Eu falei, gente, é uma oportunidade da gente construir uma igreja maior. Então, sempre vê por esse lado, né? Que é melhor. Coisa boa. A gente falou um pouco das vocações dessa nova geração, mas eu tenho uma impressão de que essa nova geração está buscando bem mais o sagrado do que uma geração de uns 10 anos atrás. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo de que... Sabe, você já ouviu falar da parábola do elefante? Não. É uma parábola chinesa em que um sábio pega um elefante e pega 10 cegos e manda os cegos, cada um tocar uma vez em apenas um lugar do elefante. Aí, depois, chama os cegos e diz assim, que bicho é esse? Um pegou no rabo. Aí disse assim, é um cachorro que é peludo, né? Outro pega na tromba do elefante. Aí, não é um cachorro. O cachorro não tem esse. É outro animal. Eu peguei no pescoço da girafa. Então, assim, todos estavam tocando no mesmo animal, porém, cada um tinha uma impressão da experiência, tá? Eu tenho medo e responsabilidade ao mesmo tempo de que, graças a Deus, a geração que está buscando o sagrado. Só que tem momentos em que a gente precisa levar as pessoas à maturidade da fé. Porque tão rapidamente estão buscando a Deus e tão rapidamente estão deixando Deus. Estão deixando Deus pelos mesmos motivos que buscaram. Pelos mesmos motivos que buscaram. Eu estou muito feliz que os jovens estão buscando a Deus demais. Porém, isso deve despertar em nós a alegria, mas também uma grande responsabilidade de dizer assim, ó, chegou esse momento aqui em que você precisa dar 2 passos, tomar distância para você ver que o elefante não é só o rabo. Você vê o elefante todo, né? A coisa toda. E uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com o meu bispo, Dom Gregório, né? A gente estava falando do Papa e tal. Aí ele falando, eu amo muito Dom Gregório. Vocês já gravaram com ele? Ainda não. Não conseguiram marcar com ele? Ainda não. O melhor bispo do Brasil, cara. Pronto. O melhor bispo do Brasil. A gente tenta programar aí. Melhor bispo do Brasil. A mãe dele faleceu segunda-feira, ele tá lá pra a agenda terra de dele. bispo é complicado de... Mas ele gravou pro Atos, não grava pra vocês, né? Tem que gravar. Que desleixo. E ele falando, não, o Papa tem uma grande responsabilidade, porque ele precisa ser o Papa de todos, né? E a gente também, a gente precisa ser o cristão de toda a nossa igreja, não só de uma parcela. Eu tenho uma espiritualidade específica que me levou ao seminário. Mas eu sou o padre de todos, né? Eu sou o padre de todos. Eu fico assim... Por exemplo, na campanha política, eu fico aperreado, porque eu tenho a minha posição política. E tem pessoas que sabem da minha posição política que você devia falar, nem que fosse de uma forma indireta. Eu digo, não, minha responsabilidade é em salvar almas. Em esclarecer a fé para as pessoas. E elas esclarecidas têm a liberdade de tomar a decisão do que elas querem para a vida delas. Do que elas esperam que seja o futuro. Então, eu fico muito feliz de tantos jovens buscando o sagrado, mas nós que temos uma vitrine, vocês e eu, nós precisamos agora nos preocupar com a maturidade dos primeiros cristãos, com os novíssimos, né? Que são os cristãos que receberam os sacramentos e agora precisa fazer uma mistagogia da fé, ou seja, viver aquilo que crê. E o que é a maturidade da fé?
que é maturidade da fé para vocês? Vamos lá. Agora é o programa Inverteu agora aqui. Padrecast. Tem um Padrecast, né, no Brasil? A Tem. concorrência, a concorrência Tem um é grande. podcast. Tem dois. Podcast, são 2 pads, né? Tem 2 Padrecasts. Dois cast. 2 cast de É, padre. um Eu gravei. podcast. Eu vi um. Eu fui gravar um podcast em São Paulo. É um podcast, são 2 casts. Ah, tá vendo aí? Piadista. Aprendendo com o padre. O que é maturidade na fé pra você, Júnior? É Júnior? É, padre. Juninho. Padre, é uma excelente pergunta, precisa refletir, mas eu acho que é saber passar por todos os momentos bons, momentos maus, difíceis ou não, sabendo em quem você pôs sua confiança e seguir, procurar aprender e crescer e não deixar se abalar quando a coisa não estiver tão boa quanto você pensa, né? Não sei se eu consegui desenvolver muito bem meu raciocínio, mas mais ou menos por aí, né? Nem tudo tá... Quando tudo tá muito bom, não é pra gente se iludir. E quando tudo não tá tão bem também, não é pra gente se desesperar. Exatamente. Né? Diga lá, Ctrl-C, segundo. Ctrl-V. Ah, é? Então a gente tem que se Exatamente preocupar hoje com a maturidade da fé das pessoas. As pessoas são muito imaturas na fé, né? Nossa, infelizmente... É emocionalismo, né, padre? Sensacionalismo, né? É uma fé muito sentimental. É. Até porque, primeiro, amor. O que é amor? Você perguntar para as pessoas o que é amor, mesmo do ponto de vista que não é cristão, amor é sacrifício. Mas as pessoas... Amor é love. Né? I love you. Então, amor é sacrifício, porque só ama quem é capaz de dar a vida por algo que vale a pena. Assim, do mesmo jeito, sabe? Graças a Deus, a geração buscou o sagrado. E eu quero lançar um desafio para vocês e para todos os outros que trabalham nessa vitrine virtual que nós temos. Sabe, que trabalho nós podemos fazer agora para ajudar as pessoas a crescer naquilo que elas crê, né? A crescer naquilo que elas crê. É o momento de caminhar com o que crê. Eu sempre falo que uma das maiores lamentações que eu escuto é a das pessoas quando vão conversar comigo dizer: antes eu rezava mais, antes eu tinha meu momento de oração pessoal, antes eu vivia uma fé, agora eu não consigo mais, e não é nem por falta de tempo, eu não sinto mais ânimo, porque não houve uma maturidade na fé. E maturidade na fé, uma maturidade espiritual, ela tem que ser vista a partir do ponto de vista transcendente. É aquilo que vocês falaram. Meu amigo, é o mundo se acabando, mas você é parte dele, mas você não é só ele. Nós estamos materializando demais a fé, sentimentalizando, estamos esquecendo do transcendente. E eu até dar um exemplo. Nossa Senhora, ela vivia num plano diferente do nosso. Muitos santos. Vivia nesse mundo, porém, ela vivia num plano espiritual transcendental. Porque você dizer sim, você acreditar, você seguir em frente e você olhar, rapaz, vai dar certo mesmo isso? Rapaz, será isso mesmo? E continuar acreditando que tudo ia dar certo, mesmo tudo dando errado naquele momento. Jesus morrendo e ela chorando e dizendo, vai dar certo, vai dar certo. Então, Nossa Senhora, ela vivia no transcendente. Por isso, eu fiz uma pregação justamente sobre isso, sobre a vida do cristão no plano espiritual, porque a gente fala da vida do cristão no plano material. Só que nós somos eternos, nós somos seres transcendentes, nós temos ânima, nós temos uma abertura, tá aqui as psicólogas que eu trouxe, as universitárias, uma abertura natural para o transcendente, sim ou não? Sim. Né? Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente estuda, introdução à psicologia, filosofia e tudo. Só que nós estamos trabalhando tanto a vida material que estamos esquecendo de trabalhar a vida transcendental do cristão. Aí você vai dizer, existe uma realidade paralela? Gente, aí eu vou quase cair aqui num discurso de espiritismo. Não é isso. Existe um Deus que nos ama e que nos espera no céu. E, gente, a gente precisa viver aqui na Terra, antecipar o céu. Né? Eu fui fazer uma pregação justamente sobre esse tema, sobre Nossa Senhora, sobre a vida de Nossa Senhora que vivia num plano espiritual muito elevado, sem ser as moradas de Santa Teresa, em Teresina.
E aí eu fiz a pregação e falei. No ano seguinte eu voltei para o evento, mas era só para celebrar a missa. Quando eu cheguei tinha um cartaz bem grande assim, né? Não tenha medo de viver o sobrenatural, que tinha uma frase, né? Não tenha medo, viva o sobrenatural de Deus. Porque eu cheguei lá e eu tinha conversando nos bastidores e eu falando com o organizador do evento. Eu dizendo assim, que era um congresso mariano. Não tenha medo de contratar o melhor som. Não tenha medo de contratar o melhor para Deus, a melhor iluminação para o evento. Não tenha medo. A gente tem que viver num plano sobrenatural, porque a gente precisa confundir a lógica. A gente precisa confundir a lógica humana. Então vamos fazer o melhor. Não porque a gente quer se amostrar fazendo o melhor, mas porque em nós existe algo que, em nós que temos fé em Deus, que poucos têm. A crença no sobrenatural. E no sobrenatural é um poder divino. O evento é de Deus. Deus pagará tudo. E eu cheguei realmente no ano seguinte e o evento tinha assim triplicado porque eles trabalharam divulgação e tal. Então tava o melhor palco, o melhor som. Eles tinham chamado gente não sei da onde para pregar e tal. E eu fui só para celebrar a missa. Nem celebrei que foi o bispo apareceu. Eu concelebrei, né, com o bispo. E eu fiquei, Jesus, que coisa maravilhosa. Que nem eu fiz a pregação, mas eu tinha percebido que eles tinham pego para si isso. E nós precisamos viver isso. Uma vida sobrenatural. Nós estamos no imanente demais. Imanente foi motivo de muitas heresias. Foi justamente a materialização da fé de muitas heresias que fez muitas pessoas se perderem, inclusive o pai de todos, né? De todas as heresias. Você tá falando do primeiro ou do segundo? Católico? Esse aí você levantou pra ele cortar. Aí depois, né? Padre falando heresia. E aquela brincadeira lá de herege? Nas redes sociais. Cara, tô dizendo, eu parei de falar as besteiras. Eu tô falando hoje, mas... Olha, corta aqui. Eu não vou... Olha, você, eu não autorizo. Então, assim... Eu sempre fui muito espontâneo. Eu falo o que eu quero, né? Porque eu tô aqui num podcast que vocês são conservadores, né? Que eu vou... Se bem que tinha uma pessoa que eu aprendi uma coisa muito importante e que eu pratico algumas vezes, né? Na terra dos sapos, de coca com eles. Mas mesmo assim, eu não deixo de ser eu, né? Mesmo assim, então, nesse período, pessoas falavam besteira. E aí minha tolerância era zero e eu chamava logo a pessoa de herege. Só que eu descobri que a maioria, 90% dos católicos não sabem nem o que é uma heresia. Né? E foi um bordão em vez de virar Virou até camiseta, não foi, padre? Até camiseta, eu vendi não sei quantas camisetas. E aí, hereges? Eu lembro disso aí. Porém, como nós temos responsabilidade do que nós falamos, do que nós fazemos... E era uma coisa que, Ave Maria, eu poderia, e eu sou reconhecido por causa disso, mas eu poderia ter feito muito mais nome em cima de uma coisa que não é legal, gente. Uhum. Tá, eu não quero ser conhecido, enfim, muitas vezes eu sou conhecido como o padre dos hereges por causa disso. Por causa disso. Mas a minha prioridade na minha vida, hoje, se você perguntar... Você pode até fazer essa pergunta. Padre, eu percebi que nos últimos anos o senhor não tem criado tanto conteúdo, tem se afastado da internet. Por quê? Porque a minha prioridade é ser padre. É cuidar do povo. Eu estou numa paróquia... Todas as paróquias que eu fui foram paróquias que exigem muito do padre, né? De ter muitas comunidades. Você é do sertão, você sabe como é. Uhum. E a gente precisa estar presente. Eu gosto de ser padre. Eu amo ser padre, eu amo visitar as pessoas, confessar as pessoas, celebrar missa. Eu celebro missa todos os dias na Igreja Matriz, 6 horas da manhã, até no dia da minha folga, que é segunda-feira. Confesso todos os dias, visito enfermo. Então, eu amo ser padre. Se um dia você disser assim, você não está mais produzindo conteúdo, né, no seu sacerdócio, no seu ministério, aí está o problema. Mas a internet é consequência, gente. É verdade. O que é que você espera do padre? Que ele fique criando conteúdo para a internet ou que ele celebre a missa e confesse o povo? Só que ele seja padre. Só que ele seja padre, não é?
Então, as pessoas perguntam, mas por quê? Mas por quê? Gente, me desculpe, minha prioridade é ser padre. Ninguém brigou comigo, bispo nunca reclamou de nada, mas isso aqui não me faz feliz. Isso é um Me faz passatempo. Né? feliz é dar Deus para as pessoas. Só isso. E olha, eu até descobri agora recente que estou com umas hérnias de disco. Eu estava com muita dor, fui ao médico. Aí o médico perguntou: o senhor fica muito tempo sentado? Todo dia, eu escutando confissões, dirigindo para as comunidades, zona rural e tal. O senhor está com hérnia de disco. Eu digo, louvado seja Deus. Eu estou com hérnia de disco, doutor, é de ser padre, não é de não fazer nada, não. Talvez eu não tivesse nada. Então, hoje a minha maior alegria é essa. Se eu tenho tempo de postar alguma coisa e isso foi legal, amém. Se não, Amém. o que é que o padrão está fazendo agora, que não está postando nada hoje? Vai lá. Sendo padre. Vai lá, né? Ó, minha irmã tá aqui, ela veio passar as férias aqui, que ela faz faculdade lá no interior, em Iguatu. Comigo eu falei assim, olha, minha filha, eu sou padre. Entre aqui no meu carro e me acompanhe, né? Para as missas, para todo canto. Saindo daqui a gente já vai dar uma bênção ali, já vai celebrar, já vou para missa, já vou confessar ainda hoje, e é isso. Eu tive a graça de passar uma semana com o padre Gabriel lá na Bahia, eu vi como é a rotina. A rotina é puxada, a gente saía de Mas casa não é de isso que vocês manhã. esperam do padre? É isso, Porque Deus para as pessoas. exatamente isso. É a frase do Henrique mais forte que tem. O padre é para dar Deus para as pessoas. Exatamente. E pronto. Só que, como diz, tem os católicos de internet e tem os católicos que conhecem na prática o que é a vida de um sacerdote. E a maioria não imagina que é essa correria toda. As pessoas acham que o padre só celebra a missa e aparece no Instagram. Só isso, ó. Tenha calma, Anima. Anima, não deixa a gente falar, né? Tá vendo, Juninho? Ele tá bem devagar agora pro raciocínio dele aí. O raciocínio dele tá devagar Eu não tô hoje. dizendo Foi o que nada. aconteceu. Foi porque trocou a bolha pelo boné. Trocou O chip tava na a bolha. bolha Tava pelo no chip, boné. é. A É o bolha pelo cansaço. boné. É o cansaço. O cansaço do Instituto Rez. Tá sendo bom lá? Tá sendo uma maravilha, graças a Deus. Mas as Foi uma maravilha, né? Que já terminou. Padre, deixa- As freiras não dormem não, viu? Não dorme, não. É rezando e rezando. Aí a gente vai no embate também não dorme, não. Mas graças a Deus foi muito bom. Mas, padre, eu queria perguntar uma coisa que o senhor tocou no assunto aí, só para não deixar passar batido como o padre José Eduardo fala, vamos amarrar as pontas aqui. O senhor falou de Nossa Senhora, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua relação com Nossa Senhora. Tá na hora de ser sério, né? O que é que tu quer que eu fale de Nossa Senhora? Que ninguém falou ainda. Vai lá. Eu quero entender a sua relação com Nossa Senhora, porque nem todo padre, só porque é padre, tem uma relação íntima com Nossa Senhora. Tem muito padre que é padre e nem o terço reza. Tem cristão que não tem intimidade nem com Deus. Pois é. Então é por isso que eu quero saber. Tem fé em Deus, não tem intimidade. Sabe por quê, gente? Tá, eu vou chegar lá, tá? Mas deixa eu fazer aqui uma introdução. Passa a introdução, vá. Quem é Deus? Deus é uma pessoa. Isso. Então, se a gente não entender Deus como uma pessoa, a gente não vai ter maturidade espiritual. Tá? Quem é Nossa Senhora? É uma pessoa escolhida por Deus para ser a mãe da igreja e aquilo que a igreja mesmo professa, que Nossa Senhora é tudo aquilo que a igreja é. Existe ali uma relação por causa da responsabilidade. Eu sou gago. Tô melhor agora. Porque o Senhor, o Espírito Santo desposa Nossa Senhora, né? Assim como também Cristo desposa a igreja. Então, essa relação da Trindade com a igreja e com Maria, ela é íntima. Tanto que a interpretação do livro do Apocalipse, ela cruza igreja com Nossa Senhora, né? A perseguida é a igreja, não é Nossa Senhora, não. E depois a igreja confirma, não. Em Nossa Senhora é tudo aquilo que a igreja é. Esposa. Né? E a igreja é tudo aquilo que Nossa Senhora é. Se eu não entender isso, que padre eu vou ser? Né? E eu tenho uma história muito bonita com Nossa Senhora, com o título Nossa Senhora da Conceição. Você perguntando sobre, já desanimou na vocação, mas eu estava vivendo um dia muito triste na minha vida, dia de Nossa Senhora da Conceição. Estava vivendo um dia muito triste. Eu sou muito, muito devoto a Nossa Senhora, muito apegado a Nossa Senhora. Mês de maio, eu passo o mês todinho que Nossa Senhora não andou, indo para cima e para baixo nas famílias, sabe? Ensinando as pessoas o amor a Nossa Senhora. E dia de Nossa Senhora da Conceição foi um dos piores dias no meu sacerdócio, né? De perceber um momento, eu não posso falar,
né? Devido o assunto ser íntimo. Mas foi um dos dias que eu percebi que eu poderia ser um padre melhor, não sabe? Poderia ter acontecido uma situação em que eu percebi, eu deveria ter agido de uma maneira melhor nessa situação. Eu estava muito triste com isso. Será que eu não vou conseguir ser melhor, né? E fui celebrar a missa de Nossa Senhora da Conceição à noite, Imaculada Conceição, e pedi a Nossa Senhora isso. Mãe, arranca de mim essa tristeza, porque um padre triste é um problema. E a tristeza humana afeta também o sacerdócio, o exercício do sacerdócio. Tudo bem. A missa terminou. E todo aquele sentimento ruim que eu passei o dia todo, eu não conseguia mais sentir. Depois eu comecei justamente a ensinar para as pessoas isso, né? Toda essa relação, nessa catequese sobre maturidade espiritual, eu acho que é justamente sobre isso que eu vou depois criar conteúdos na internet, né? Como crescer na fé sem colocar fardos, porque senão a pessoa pensa que é um sacrifício seguir a Deus, né? Hoje eu falo para as pessoas, converse com Nossa Senhora, sabe? Ela é mãe. Deus é uma pessoa, Nossa Senhora é outra, escolhida por Ele, né? Para no mundo exercer justamente para ser o sinal materno do amor de Deus. Porque toda maternidade da Nossa Senhora, né? Vamos dizer assim, todo abraço materno de Nossa Senhora para a comunidade não vem dela própria. Ela é a mãe da igreja, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe de tudo, graças a Deus, por graça divina e não por graça própria, né? Não por graça própria. Eu sempre gosto de falar, gente, Nossa Senhora é justamente o símbolo visível do amor maternal de Deus. Porque o Senhor, ele é pedagógico. Ele é pedagógico, ele sabe que nós temos essa referência do pai, da mãe. E Deus sempre quis ser o pai. E ele precisava mostrar para as pessoas que, mesmo sendo o pai, ele exercia sobre a humanidade também um amor maternal. E Nossa Senhora é o sinal visível do amor maternal de Deus, né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, fala com ela, que ela é o sinal visível do amor maternal de Deus. A gente tem que ensinar as pessoas a ter uma relação mais simples com o sagrado. Relação mais simples com os sagrados, mais acessível, porque existe hoje um grande problema de consciência de que as pessoas se acham indignas de muitas coisas relacionadas a Deus. Eu não sou digno disso, não sou né, de ir à igreja. Tem gente que assiste fora da igreja, eu digo assiste porque assiste, né? Fora da igreja porque não se acha envergonhado de entrar na igreja. Né? E quando a gente começa a mostrar essa proximidade, se aproxima. Você não vai se curar sozinho. Você não vai ser, como é que eu posso amar uma coisa que eu não conheço? Não tem intimidade. Tem que criar intimidade com Deus para você poder deixar que Ele lhe cure, né? É isso. Já dizia Santo Agostinho, né? Só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Padre, não sei se eu vou fazer com que o senhor dê um spoiler desse conteúdo que o senhor está já planejando aí em começar a produzir. Eu planejo muita coisa e faço muito e faço pouca. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu achei interessante. Quando o senhor falou de ter maturidade espiritual, de não colocar fardo nas pessoas. O que a gente vê às vezes hoje, não sei se o senhor vai concordar comigo, né? Nas redes sociais, tem aí alguns influencers, pessoas que muitas vezes vendem, né? Para quem os acompanha ali, uma vida que o que ele posta ali da câmera dele para frente é só a parte boazinha, né? A parte perfeita, né? Não mostra as lutas, não mostra a realidade do dia a dia. E muitas vezes as pessoas se frustram porque querem se espelhar naquela pessoa. Porque eu não tenho tantos filhos quanto aquela pessoa. Porque meu marido não é assim. Porque minha mulher não é assim. Porque eu não consigo rezar o rosário todo dia de 4 da manhã, não sei o que e tal. E às vezes o pessoal tá meio, não sei se concorda comigo, meio pirando com isso, deixando de viver a sua realidade do dia a dia na fé, né? E se frustra. E aí, como é que o João acha que consegue... É uma fé sentimental, infantil. Porque é bom sentir. É bom sentir a presença de Deus. É bom sentir aquela emoção boa, gente. E é mesmo. É bom sentir aquela emoção de ser amado, de ser perdoado, de ser filho. Mas a gente precisa entender que esse é o querigma, né? Claro, essa é a maneira que Deus nos atrai até Ele. E agora vamos
viver com ele. Só que as pessoas querem viver sempre esse sentimento do início e faz uma má interpretação ainda, que é ao livro do Apocalipse novamente, daquela frase do livro do Apocalipse que Deus fala a João, né? Voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Acho que tem que voltar lá pro início, de quando se converteu, de que era mais... Gente, o primeiro amor tá lá na frente. Então, voltar-se para ele é ir até ele. Nós estamos voltando à medida que nós estamos caminhando para ele. Não é voltar ao passado, não, pelo amor de Deus. De volta para o passado. Não, vai, caminha rumo ao primeiro amor, que o primeiro amor tá lá na frente. Eu sempre digo isso às pessoas. Perdi o raciocínio da pergunta. Tô ficando velho. Tá falando sobre a questão da frustração das pessoas às vezes olharem, né, e querer viver apenas esse primeiro amor e se frustrarem. São as referências, né? Isso, das referências. Nós temos uma grande responsabilidade quanto a isso. As pessoas precisam amar a Deus e não amar o segundo católico, o primeiro católico, né? Mas sim a palavra que através do nosso testemunho isso chega até eles. Então, existe uma veneração muito grande a pessoas e pouca adoração a Deus. É verdade. Essa frase é muito boa. Pouca. Existe veneração. E a internet é um grande problema quanto a isso. E nós estamos sendo esse problema. Ai, padre, eu não sou... sabe por quê? A gente só vai conseguir mudar isso porque a gente acha que o problema está lá fora. Não, está aqui em cima dessa mesa. O que é que você está fazendo para mudar isso? O que é que eu estou fazendo para mudar isso? Né? Então, meu irmão, nós precisamos fazer as pessoas amar a Deus. Que ele cresça e eu diminua. Claro que o povo de Deus lá no Antigo Testamento, e é por isso que os evangélicos hoje, ele lê a Bíblia só do Antigo Testamento, né? E faz as pessoas se apegar ao cajado de Moisés, a não sei o que, ao maná, não sei o que, porque se eles vinham para o Novo Testamento, viu que a Igreja Católica foi quem deu continuidade a essa questão simbológica, né? Sacramental. As pessoas sempre foram apegadas a sinais visíveis. E a igreja é o sinal visível, né? A sinais visíveis. E nós temos a grande responsabilidade de fazer com que elas entendam que são sinais de uma graça invisível. São sinais de uma graça invisível. E você falou isso aí. Isso é muito interessante, que eu quero pegar o que ele falou anteriormente. O senhor não acha que tem muitos mais jovens hoje buscando o sagrado? E o que é que não fazer com esses jovens? Com a mesma intensidade que eles chegam, eles saem. E quando sai, é um perigo. É um perigo quando sai. Que aí se torna inimigo da cruz de Cristo. Se frustram porque não conseguem ser aquilo que outro conseguiu ser. Mas ninguém precisa ser igual a ninguém. Tá? Eu estou aqui sentado com vocês, mas eu não sou os outros que vocês entregam. Eu não sou o padre Christian Shankar, eu não sou o padre Gabriel Vilaverde. Eu sou o padre Rony, eu vivo o meu sacerdócio como padre Rony, não como o padre Gabriel Vilaverde, não como o padre Jonas Abib. O sacerdócio é de Cristo que existe em mim. Não é dos outros padres, é de Cristo. E se Cristo me escolheu, eu só preciso ser coerente com a minha fé, não preciso ser igual a ninguém. Então, as pessoas não precisam ser igual a ninguém. E Juninho, como nós podemos ajudar as pessoas a refletir sobre isso? Gente, não queira ser igual a ninguém. Você que está pensando em fazer um podcast, não precisa fazer um podcast igual a eles. Talvez você não tenha nem dom para isso. No que é que você é bom de fazer? Tá? Deus ama aquilo que é feito com amor e fé. Então, se é para Deus, vai dar certo, tá? Não vai inventar de fazer o que você não tem carisma para fazer. Queria colocar uma boina também igual, né, padre? Só faltou o charuto do Olavo Carvalho aqui. O charuto aqui. Só faltou o charuto aqui, né? Ninguém fuma, não. Padre, o senhor já pensou em fazer conteúdo apologeta na internet? Já o senhor falou? Ah, não, já fiz. Já fez? Mas o senhor ainda pensa em fazer a respeito?
Pela Cara, já suspirada tem do muita gente que padre vocês aí. estão fazendo já. Não, mas assim, o senhor sempre foi dessa parte mais cômica, mais engraçada na internet, mas o senhor. Não, eu sou sério. Como padre. Não, então, como padre. E o senhor acha que não seria importante, assim, essa questão mais. O senhor perguntou agora, o que fazer com esses jovens? Muitos jovens estão buscando o sagrado. Mas se esses jovens não forem catequizados, consequentemente, esses jovens voltarão para o A mundo. minha missão não é catequizar os jovens, é catequizar vocês. Dizer que vocês precisam fazer isso. Eu vou dizer pra vocês, eu vou dizer pra outros. Mas e para o público que segue o senhor? Não, vai lá na minha paróquia que você veio falando. Ó, não vou fazer conteúdo apologético. Não espere isso de mim. Não espere que eu vou me Segundo, sentar não numa insista. mesa Não insiste, e não segundo. insista. Rede social é pra fazer dancinha. Rede social é pra fazer dancinha de TikTok. Tá bom? Se você quiser conteúdo apologeta, procure outro padre. Aqui tem fé e alegria. Se você quer chorar, procure outro. Agora, vamos falar de outro assunto aqui também. Não, mas assim, recente. eu acho interessante isso. Acho interessante quem faz, porque precisa realmente dessa catequização. Você precisa dizer as verdades nuas e cruas para as pessoas, precisa esclarecer as pessoas na fé. Eu acho interessante, mas é uma coisa que, assim, eu não tenho vontade de fazer. Eu não vou Fazer o que não tem vontade só para agradar. só para agradar, só porque vocês esperam, né? Só eu sei que muita gente espera isso também. Eu não vou negar. Porém, não é uma coisa que eu quero fazer e que eu não vou me sentir feliz fazendo. Eu gosto, eu sou assim. Eu sou conservador quanto à fé, né? Eu sou conservador quanto à fé. Porém, é aquilo que eu falei, tem tanta gente fazendo que eu acho que agora as pessoas precisam crescer justamente no que é apologia mesmo, né? No que é apologético, na verdade, que é catequético. Vai lá, próxima. E agora vamos falar o que o senhor achou da eleição do novo Papa, do Papa Leão. O que o senhor tem achado até agora? Não deu pra gente achar nada ainda não, né? Não deu pra gente achar nada, mas a gente tem que amar o Papa, seja ele quem for. Tem que amar o Papa, seja ele quem for. Concordando ou não, um dia a gente vai entender por que Deus quis. Que a vontade é dele, não é nossa, né? Um dia a gente vai entender por que Deus quis assim. E não será a nossa geração. Mas o Papa está aí, vamos rezar por ele. Não tomou nenhuma decisão importante ainda, mas acredito que tá bem. Está sendo Papa. E é isso que a gente espera. O que é que você espera do padre? Que seja padre. O que é que você espera do Papa? Que seja Papa. E está sendo. E está, desculpe o linguajar coloquial, talvez nem coubesse aqui, mas eu vou falar, com a licença poética que eu tenho, que eu mesmo me dei, está agradando gregos e troianos. Nem todos os gregos e nem todos os troianos, mas Tá agradando. está sendo Papa. Do meu ponto de vista, tá excelente. Agora vamos entrar teu? Vamos entrar numa polêmica. Vamos lá, eu gosto de polêmica. Vocês não foram polêmicas ainda. Coisa- Eu quero é pergunta polêmica. Eu quero é falar de Lula e Bolsonaro aqui. Eu quero é falar de teologia da libertação aqui. O Oxi. podcast tá fraco. Vamos agora. Bora, engrosse. E botaram foi água pra eu beber. Pensei que botaram era cachaça. Vai. Padre, o que o senhor acha dessa polêmica do catecismo que surgiu aí com o Centro Dom Bosco, de erros do catecismo, gente que Cara, me desculpa, querendo você- se colocar acima do magistério da igreja? O que o senhor tem achado? Vocês de estão tudo apoiando o isso? Centro do Bosco? Não. Nem um pingo. Mas vocês parecem com eles. Deus me assim, defenda. a maneira de vocês. Se for pra xingar, o senhor já Não, devia me ter começado pela boca. desculpe, Eu não. nem É a chio, impressão padre. que eu tive. Eu nem chio pra falar. Não. É uma impressão que eu tive. Essa Bosco. impressão tá completamente errada. É aquilo que eu falei, gente. Ó, a gente tem que ter bom senso para as coisas. E eu vou dizer para vocês, a falta de humildade leva à loucura. O Centro Dom Bosco, depois não faça vídeo falando de mim, não. Mas eu comecei, né? Então agora aguente. Vocês têm tanta vontade de acertar, que às vezes cometem alguns erros e falta humildade para reconhecer. Tá? Sabe? Se a igreja está dizendo que vocês estão errados, é aquilo que os santos dizem. É melhor errar com a igreja do que acertar sozinho.
Vocês podem não concordar, podem fazer um vídeo aí falando de mim, enfim. Quem tá na igreja sou eu, não é vocês. Vocês já saíram há muito tempo. Então vocês podem falar o que vocês quiserem. Muito bom. Vamos entrar em teologia da libertação agora? Próxima polêmica aí. Já que ele pediu, vamos lá. Eu não vim aqui pra falar... Eu vim aqui foi pra falar polêmica. Então Se vamos vocês lá. me chamaram aqui pra falar mamão com açúcar... Padre. Nós viemos aqui derrubar esse canal. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Alexandre de Moraes. Não, pelo amor de Deus. Não, Derruba, esse cai. Aí cai. Aí não, né? Aí cai. Isso não pode, apague. Isso não pode. É uma figurinha. Padre, mas aqui no Nordeste o senhor falou em teologia da libertação, eu acredito que seja o epicentro da teologia, parte muito aqui do Nordeste, pelo menos na minha região lá, acontece muito. Aqui no Ceará, aqui na região do senhor, tem muito da teologia da libertação, e qual é a sua visão sobre a teologia da libertação? A teologia da libertação envelheceu, né? Com seus próprios membros. Vai aos encontros promovidos por essa linha, que não é a minha linha espiritual, mas também não estou dizendo que a minha certa deles são errada, está errada, né? Mas tendo uma visão de fora agora, como um cristão, como um sacerdote, envelheceu. E vai aos encontros, você vê cabelos brancos nos encontros promovidos por esse tipo de espiritualidade, que não é a minha, mas está presente nas nossas paróquias, na nossa igreja. E às vezes é um problema, assim como também como os tradicionais são. Assim como o Centro Dom Bosco chega a ser de tão tradicional, né? Assim como a Fraternidade São Pio X, né? Só que eles estão dentro da igreja, Centro Dom Bosco não está mais. Já saiu. Claro. Cometeu apostasia, meu filho. Eu não sou bispo, nem sou papa para dizer, mas não há comunhão, está fora da comunhão. Fazendo a segunda, É eles estavam isso. promovendo o catecisma. Catecismo. Ó, eu posso ser excomungado, vocês não podem. Não. E depois eu vou dizer, gente, eu tô doido, desculpa pelo que eu falei. Você não tem coragem de dizer isso. Mas voltando ao que eu falei. Enfim, é uma linha, uma corrente hoje que influencia muito pouco, né? Que influencia pouco. Que insiste em coisas que não deveria insistir mais. Que fez o bem em um certo momento, mas que assim como todas as outras correntes espirituais dentro da igreja, teológica, vamos dizer aqui, assim, gente, precisa estar aberto para acolher, sabe? Eu acho que o nosso grande problema é justamente que nós, às vezes, promovemos mais a divisão do que a união. A minha espiritualidade não é de teologia da libertação, espero que nunca seja, não comungo com esse tipo de espiritualidade, mas só porque um bispo tem essa linha, eu vou jogar o bispo no inferno. Ele se joga sozinho se ele fizer besteira. É verdade. Eu vou estar falando, ninguém fala mal de bispo nem de padre, gente. A gente critica o que está errado e reza por eles, tá? E isso que eu espero de todo mundo. E reza por eles. Mas tem muita gente falando que não sabe. Tem muita gente falando teologia da libertação, não sabe nem quem foi Marx. Exatamente. Sabe nem quem... Você falou assim, por exemplo, você falou, é mais forte aqui no Nordeste. Então você não está sabendo direito. Não, aqui no Brasil é onde eu vejo, porque Onde onde eu você vivo... vê? Onde você vê? Tá, como padre, eu conheço mais padres e bispos e dioceses, e graças a Deus tive a graça de que a Exato. internet me levou ao Brasil todo, do sul à Amazônia. E assim, se você chega lá... Ai, não sei se eu falo. Fala, fala. É uma certa região, em uma certa região que não é no Nordeste, você vai perceber a mesma coisa daqui. Tem alguns lugares que não vivem mais tanto a espiritualidade da teologia da libertação, mas tem os lugares que é muito forte. Eu fui convidado, por exemplo, para celebrar numa certa paróquia, numa diocese, e eu falei, gente, dia de quinta-feira vocês fazem adoração? Não, porque o bispo não permite, porque quinta-feira, mesmo que o padre queira celebrar a missa, ele só pode até um certo horário, acho que até 4 horas da tarde, porque à noite é para os leigos se encontrar. Eu digo, Misericórdia. beleza, vamos se encontrar em torno da palavra e da Eucaristia, qual é o problema? Eu não discordo, não poderia ser o dia na semana? E outra coisa,
não seria... O problema é igual o problema social do governo. O problema não é o programa social. O problema é que às vezes é mal feito. O problema não é isso. É interessante você ter grupos estudando a palavra de Deus. É, claro que é. Muito interessante. Porém, isso deve ser feito de uma maneira prazerosa e não através de uma imposição. Tem que ser feito de uma maneira prazerosa. Aí, assim, claro, eu digo, não, eu não concordo com isso, mas isso vocês fazem há muitos anos, não tem problema para vocês. Né? Então, você se engana, o Nordeste não é o lugar que tem mais teologia da libertação. Dos que eu frequentei foi o que eu mais vi. Mas como o senhor conhece Se você mais do que eu... Se você foi só para grandes cidades, você vai realmente ver que em grandes cidades hoje, devido, graças a Deus, a comunicação que já facilita, porque você está numa grande cidade, você não está. Mas, por exemplo, ele está em João Pessoa e ele não gosta de ir naquela missa ali. Ele, vou na outra. Já Exato. você que está numa cidade, só tem um padre, só tem uma paróquia, É você tem que ir. refém daquele, você tem que É ir. refém daquilo. É, exatamente. Então você tem que ir. É tanto que Dom Gregório, que graças a Deus é um bispo que nem é progressista, nem é conservador, ele é bispo. É bispo. É bispo da igreja, né? Isso é muito feliz. Ele sempre fala para nós, gente, agora eu estou tentando mandar os melhores padres para o interior, Exatamente. aonde as pessoas tenham lá excelentes sacerdotes, porque se o sacerdote tem alguma fraqueza na administração, na homilia, na pastoral, eles não têm outra fonte. Já na cidade grande, o padre, ninguém é 100%. Mas, por exemplo, eu quero ter uma boa confissão, esse padre aqui será muito bem a missa, porém não tem tempo para confissão, mas eu posso ir aqui. Né? Mas eu posso ir aqui. E eu tô lá na ponta da diocese, na paróquia do interior, e eu fico muito feliz quando ele fala isso, porque eu digo, então quer dizer que eu posso não ser um bom padre, mas também sou ruim. Né? Que eu tô lá na ponta. E ele realmente tá fazendo isso, né? Tá colocando os melhores padre mesmo, no interior. E ele falou isso porque a gente sonha muito em fazer muitas coisas quando a gente é ordenado padre. Sonha muito em fazer muitas coisas. Depois, quando a gente começa a encarar a realidade, a gente vê que a gente precisa fazer coisa que a gente não sonhou. Os sonhos é de Deus, não é nosso. Né? E aí, pro interior, né, sempre é o que a gente quer. A gente que estudou a vida toda numa grande capital, né? Mas eu tô, graças a Deus, é a minha terceira paróquia no interior. Agora não quero mais vir para cá, não. Não quero mais sair da minha paróquia. Não quero mais ir ser padre num grande santuário aqui em Fortaleza. Não quero ir para lá. Não quero. Não quero. Padre, o senhor falou que o bispo é bispo, padre é padre. Lembrei daquele videozinho, como o senhor trabalha com... Postou bastante cor de humor também, do carinha que chega para o senhorzinho e pergunta, você é o quê? Você é não binário, é cis, é trans? Eu falei, eu sou eu mesmo, católico, né? Então, o bispo é o bispo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Padre, falando em católico, né? Segundo católico está aqui do nosso lado. Nós temos um quadro aqui no Eclesiancast, no qual o segundo católico faz uma pergunta para o senhor e aí o senhor tem um segundo, ou seja, a primeira coisa que vier na sua cabeça para responder, tá certo? Vai lá. Vai aí, segundo. O segundo... A voz do Batman agora. Eu respondo a primeira. Em um Primeira segundo. coisa que o senhor pensar. Primeira coisa que vier na sua cabeça. O segundo pergunta em um segundo. Em um segundo. Padre Rony, uma música. Rapaz, eu pensei na música do El Chan, mas eu vou falar outra. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Um livro. A Bíblia. Você que ia citar o de Karl Marx. O Capital, pronto. E tem um melhor. Depois eu digo pra você. Um filme. Paixão de Cristo. Olha como eu tô convertido. Tô no Tá vendo? Paixão de Cristo. Um versículo. Só a tua graça me basta. Um título mariano. Nossa Senhora da Conceição. Da Imaculada Conceição. Um personagem bíblico. Paulo. Um santo. Santa Terezinha. Um papa. Bento XVI. Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. Fátima. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conhece. Lá vem. Diga. Que eu não conheço? É.
Eu disse hoje. Qualquer lugar do mundo. Não. Pelo amor de Deus. Que eu não conheço. É, um lugar que eu gostaria de gostaria conhecer. Você já conhece Lisieux? Já? Cara, eu não conheço Lisieux. Mas eu tô doido pra passar o dia em Lisieux e a noite em Paris. Bom, Não conheço Lisieux, mas inclusive agora no fim do ano eu faço 10 anos de padre. E dia 22 de dezembro estarei celebrando com o Santo Padre. eita, que benção. Maravilha. Já está tudo programado pra eu... Dia 20 e... E De 22 de dezembro? E se eu tiver a oportunidade de conseguir comprar uma passagem para ir até a França, Olha é aí, justamente para ir em Lisieux. Olha aí. O senhor lembra... De dia, O senhor lembra... de noite eu vou estar nas noites de Paris. O senhor lembra, há um tempo atrás eu mandei uma mensagem para o senhor pra gente marcar uma peregrinação. O senhor falou, não, meu filho, não posso fazer peregrinação agora, não. Ah, Caso o senhor possa, o convite tá feito pra gente organizar uma peregrinação para Padre, Lisieux. O senhor, não sei se o senhor lembra de ter citado aquele vídeo de Ariano Suassuna, que diz assim, que divide as pessoas em quem foi a Disney e quem não foi a Disney, né? Pronto, segundo divide o mundo em quem foi a Lisieux e quem não foi a Lisieux. Todo Por isso que eu mundo- lembro pra fazer é essa demais. pergunta. Quando ele Eu vou vai- contar uma história para vocês. Sabe por que eu não quero mais ir? Não, eu vou em Lisieux. Porque eu tive uma experiência sobrenatural. Você sabe, você não ler o meu livro para poder falar aqui no podcast? Um livro que é de 20 páginas. Já Mas deixa eu vou acabou. falar para vocês. Fala. Ó, eu atribuo a cura do meu câncer a Santa Terezinha. Ah, A minha vocação, quando eu entrei no seminário propedêutico em 2005, no primeiro dia, me deram um livro para eu ler, História de uma Alma. Eu li esse livro 20 vezes durante o meu seminário, né? Minha primeira paróquia como pároco foi o Santuário Santa Terezinha aqui da Arquidiocese. E foi lá onde eu passei pelo câncer. E eu, devoto de Santa Terezinha, né, rezava todos os dias com os paramentos de Santa Terezinha e atribuo a ela a cura do meu câncer. Por quê? Refletindo a vida de Santa Terezinha, com 24 anos de idade, morreu feliz porque ia pro céu. Gente, eu tinha 32, por que é que eu não podia estar feliz também? Se ela morreu mais jovem, eu digo, tô chegando. E eu me emocionava todo ano na pregação de Santa Terezinha, mas principalmente depois da minha luta contra o câncer, eu chorei a missa toda, lá na paróquia Santa Terezinha. Porque eu dizia, imagina quando você chegar lá e dar um abraço nela, lá no céu, né? Eu imagino quando eu chegar lá e dar um abraço nos meus santos queridos. Mas deixa eu contar a experiência. E por isso eu queria muito a Lisieux agradecer por toda coisa, por tudo. Por ela ter sustentado o meu sacerdócio. E ela prometeu rezar pelos padres, reza até hoje. Só que eu não tive condições de ir a Lisieux. E no ano que eu falei, eu vou a Lisieux, que foi ano passado, foi o ano da peregrinação das Relíquias de Santa Terezinha. A primeira paróquia que ela chegou na Arquidiocese foi no Santuário Santa Terezinha, que eu não era mais pároco lá, que eu estava lá. Aí eu fui para lá, me ajoelhei, rezei diante da urna, e aquilo que veio no meu coração, enquanto eu rezava, era: você não podia Lisieux, mas Lisieux veio até você. é. Então não se frustre se você não consegue ir a Lisieux. Lisieux vai vir até você. Você não é da metade do mundo que não foi a Lisieux, como o segundo. Tem até um caso com o Carlos Acutis muito parecido com essa frase que o senhor disse, que o pai de Carlos Acutis estava querendo comprar uma passagem para ele visitar a Terra Santa. E Carlos Acutis disse, o que é que eu vou fazer na Terra Santa se Jesus está ali no sacrário? Uhum. É muito parecido com isso que o senhor disse. Mas, caso o senhor queira ir a Lisieux, a gente organiza aquela peregrinação que eu já falei com o senhor há um bom tempo para a gente ir para lá. França, França, Lisieux de dia Portugal, e Paris Espanha, de França. noite, né, padre? É, Lisieux de dia. Portugal, Espanha e França. A gente faz os santuários marianos e passa por Lisieux ali. O senhor que manda. É importante. Já conhece E a vai Terra... no Monte São Michel, aproveita Monte e São vai. Michel eu fui já. Sensacional Lourdes. também. Tu não foi a Lisieux, não? Fui. Ah, então pronto. Então pronto. Vamos organizar isso aí. O senhor foi à Terra Santa? Não. Só fui a Roma e a Fátima. Vou lhe dar um presente quando acabar o episódio. Eita, porra. Por favor. Se Eu entrega- disse que eu não ia falar palavrão, Senhor. Perdão. Não, padre. Eita, Não. glória! Yeah!
Eita, que agora o centro do bolso me queima. Padre fala palavrão em um podcast herético. Curta esse vídeo aqui. Se inscreva no canal. A palavra quase que me corre aqui, mas digita aí Paris, para provar que você ficou até o final aqui, acompanhou o podcast, tudo que a gente conversou, digita aí Paris, para comprovar que você estava aqui com a gente. Se inscreva. Porque Lisier nem todo mundo sabe escrever. É igual lá João Pessoa, lá na Paraíba, o vizinho tem a cidade de Bahia também, que é a mesma nação de Lisier. Tem uma Bahia também lá na França também. Ah, é? Acho que o Bahia lá deve ser parente de lá. O mesmo nome lá da João Pessoa. Se inscreva no nosso canal, no Eclesiancast, pra gente chegar logo aos 100 mil inscritos. Curta esse vídeo, digita aí Paris. E, que mais segundo? Vamos agradecer a toda a tua Maria, né? Que tá conosco. Toda a tua Maria. Desde o início do nosso podcast. Lá você pode adquirir... Eles patrocinam vocês, Isso, padre. Coisa e aqui... boa, Deus abençoe. Amém. Tem as cadeias de consagração, né? Eles produzem cada cadeia linda. Como eu disse, você pode cadeia customizar, escapulário, né? corrente. Cadeia também para consagração a São José, que tem crescido também essa devoção. Então, tá aí o link. Aponta a câmera do celular no QR Code. Vai lá para bio do Instagram, no link do WhatsApp e pede lá o seu desconto de 10% para toda a tua. E deixar também um agradecimento especialíssimo ao pessoal aqui do Atos Podcast, né? Que nos cedeu esse espaço, esse estúdio maravilhoso. O Careca, né, cara? Eu fui um dos primeiros a gravar, eu quero dizer, Atos, agora eu quero voltar. Já ligaram pra eu voltar. Eu falei, não tô com tempo. Mas se eu vim gravar com vocês... Vai ter que arrumar tempo agora, pai. Agora eu vou ter que arrumar tempo pros outros. Verdade. Então, agradecer a Neto e o Matheus que nos acolheram aqui nesses episódios que gravamos, né? Então, como eles falaram no Atos, segundo também outro episódio, vou repetir aqui, né? Quem segue o Eclésia, vamos seguir lá o Atos também. Quem segue o Atos, segue aqui o Eclésia pra gente estar junto, de mãos unidas na evangelização. Amém. Padre, deixa as suas redes sociais aí pra quem quiser seguir o senhor, que ainda não segue. Não precisa me seguir, tá bom? Mas pesquisa lá, Padre Rony. Eu não sigo ninguém, o padre não segue ninguém, então não precisa me seguir. Mas eu tenho minhas redes sociais. Padre Rony, você procura lá no Instagram, que é onde eu de vez em quando apareço. Não estou mais criando tanto conteúdo, mas vai ser uma alegria ter vocês lá. Quero agradecer o convite, viu? Foi muito bom estar aqui. Eu pensei que ia ser um podcast chato. Por isso que tava demorando a responder, ele vai desistir. Cara... Ele vai desistir. Porque geralmente é uma coisa séria, não dá pra mim. Não, mas a proposta da Eclésia é como se estivesse na cozinha de casa batendo papo aqui. Tá bom, então. Que coisa maravilhosa. Pra mim foi uma bênção estar aqui com você e me sentir muito à vontade. Muito obrigado pela acolhida. Fico muito feliz, Padre. O senhor pode dar uma bênção pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Pessoal, esse foi o Eclesiancast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Obrigado por participar de mais um programa com a gente, Juninho. Isso aí. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe e salve Maria.